vamos, portanto, dar sequência aí aos nossos estudos, né? Estamos aí tratando da última semana do ministério terreno de Jesus e hoje, né, nós estaremos aqui em Mateus capítulo 26. Eu convido você a abrir sua Bíblia já lá, quando vamos tratar aí da Santa Ceia, certo? Nós temos visto que tudo, absolutamente tudo que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus tinha um propósito que era justamente demonstrar a grandeza, a soberania do Senhor, em cada detalhe, em cada palavra, em cada ação, cumprindo a sua vontade, cumprindo os seus decretos, cumprindo rigorosamente os seus propósitos. Então, o registro aqui dos evangelhos, né, em harmonia com toda a Escritura, demonstra claramente esse propósito de Deus. E hoje nós vamos começar aí, então, dentro dessa sequência de estudos da última semana, a respeito da última ceia. São textos um pouco mais longos, né? E nós vamos ler aqui inicialmente o texto de Mateus e depois, durante a nossa aula, nós estaremos então chamando a atenção para alguns detalhes, né, nos textos paralelos aí ou nos evangelhos sinópticos, tá bom, irmãos? Então vamos lá, Mateus 26, do verso 14 em diante, você tem aí o registro do pacto da traição, e depois até lá o verso 30, o registro da ceia do Senhor. Tudo bem? Então vamos ler, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, diz assim: Então dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Presta atenção agora. No primeiro dia da festa de Pães Asmos, essa determinação aqui de Mateus é importante porque quando nós estudamos lá sobre as festas judaicas, há um modo, né, que o judeu determina a Páscoa e festa de Pães Asmos como sendo a mesma coisa, e pela lei, o primeiro dia de Pães Asmos seria após a Páscoa, mas o judeu muitas vezes já agregava a festa da Páscoa como parte da festa de Pães Asmos. Nós vamos ver isso durante a nossa aula de hoje, para você entender um pouquinho da cronologia aqui do tempo dessa última semana de Jesus. Então, no primeiro dia da festa de Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Veja aqui, vamos parar aqui um pouquinho. Se o registro de Mateus, no primeiro dia da festa de Pães Asmos, for literal, o dia 15 do mês de Nissan, então eles estão atrasados para preparar a Páscoa, porque a Páscoa tinha que ser no dia 14, tá bom? Então, na verdade, quando registra-se Mateus no primeiro dia da festa de Pães Asmos, está referindo-se à passagem agora já do dia 13 para o dia 14, que seria a Páscoa, então o preparativo da Páscoa, dia 14, e o primeiro dia oficial da festa de Pães Asmos seria só no outro. E aí então Jesus, verso 18, Jesus lhe respondeu: Ide à cidade ter com um certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está cumprido, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então Jesus celebrou a Páscoa. E eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Então certamente no dia 13, eles prepararam o cordeiro, aquela coisa toda, imolaram o cordeiro, lembrando que o dia do judeu termina no pôr do sol. Então, no pôr do sol do dia 13, então já estava tudo preparado, e aí a ceia começa então na noite do dia, para nós ocidentais, né? Seria a noite do dia 13 para o dia 14, para ele já o dia 14, porque o dia começa ao pôr do sol. Então no dia 14 eles celebram a ceia ou a Páscoa, comem lá a noite inteira, porque eles têm que comer todo o cordeiro, então tem toda aquela, vários momentos
da celebração da Páscoa. Em um desses momentos, Jesus vai instituir a Santa Ceia e eles comem, terminam de comer a ceia, eles resolvem ir então para o Monte das Oliveiras, né? E aí acontece aquela sequência que você já conhece, Jesus no Getsêmani, depois os guardas vindo para prendê-lo e toda essa situação. Então isso acontece toda durante a noite e madrugada do dia 14 já para o judeu, tá certo? Então vamos lá. Então eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os discípulos. Então esse tarde aqui é o comecinho da noite lá do dia 14. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Deixa eu parar aqui. Se você vai depois lá para o texto de João, que trata basicamente da traição, você vê que João não vai registrar muito do detalhe da Santa Ceia, mas sim da reunião deles e da indicação do traidor. Você vai ver que João pergunta para ele a pedido de Pedro. João pergunta para Jesus e fala: Senhor, mas quem é? E Jesus faz o seguinte: olha, eu vou molhar o pão e vou entregar o pão para o traidor, tá bom? E aí lá em João, se você for ver, então Jesus faz essa situação, já tinha falado para João, molha o pão, entrega para Judas Iscariotes. E aí os caras ficam: mas quem que é o traidor? Por quê? Porque Judas estava acima de qualquer suspeita, irmãos. Ele era o tesoureiro. Nós sabemos posteriormente que Judas tinha lá, usava dos recursos, né, que o ministério terreno de Jesus recebia, principalmente das mulheres, as mulheres que bancavam financeiramente toda o ministério terreno de Jesus, a manutenção, a comida dos discípulos, as viagens e tudo mais, né, os gastos que porventura tinham. E aí havia então um tesoureiro, que era o responsável pela bolsa, era Judas, e ele estava acima de qualquer suspeita. Por isso lá em João, mesmo Jesus declarando para João que seria Judas, eles ficaram ali duvidando e não sabiam quem de fato seria o traidor. Voltando aqui para Mateus, capítulo então 26, verso 23, então diz: e ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem nós já estudamos, né? É uma expressão que aponta para o Messias, para o próprio Deus encarnado, né? Então, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ou seja, aqui é uma referência a todas as profecias do Antigo Testamento. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Aqui nós temos um assunto interessante, que é justamente a soberania de Deus versus a responsabilidade humana. Na soberania de Deus, tudo já estava escrito. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Então Deus já havia determinado todas as coisas sobre a obra de Jesus, o ministério de Jesus, a traição de Jesus, a morte de Jesus, ou seja, todas as coisas. E dentro desse plano soberano de Deus, a traição, portanto, fazia parte do script. Porém, a decisão de trair Jesus é responsabilidade do próprio traidor. E é por isso que diz, olha, o Filho do Homem vai seguir tudo que está planejado na soberania de Deus, mas ai daquele que for o traidor. Porque ele, dentro da responsabilidade humana, da sua escolha, do seu conhecimento do bem e do mal, da sua livre agência, Judas escolheu trair. Diz o início do texto que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. Ele foi com os principais sacerdotes e propôs lá: o que vocês querem me dar para que eu possa entregá-lo? Tá certo? Então diz assim: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre?
E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Veja, lá em João você tem o registro desse símbolo, né, de molhar o pão e entregar. Aqui, você vê que no contexto, alguém vai me trair. Aí todo mundo começou: Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, sou eu. Judas entra no esquema e fala: Senhor, acaso sou eu? E aí Jesus fala: tu disseste. Mas mesmo assim, os demais apóstolos não entenderam. Aí o verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Veja, lembrando que a celebração da Páscoa ia a noite inteira, a madrugada adentro. Inclusive, algumas famílias tinham que comer isso, né, durante a madrugada, e não podia deixar sobrar nada. Se porventura sobrasse do alimento da Páscoa, do cordeiro, tinha que ser queimado logo pela manhã, né? Não podia sobrar nada. Então eles ficavam comendo ali. Talvez para você entender aí, antigamente, né? Hoje em dia é tudo meio diferente, mas eu me lembro quando criança nós íamos fazer a ceia de Natal e, meu amigo, dava uma fome, você tinha que esperar esse bendito meia-noite lá para comer esse peru de Natal, sei lá o que for que inventaram lá, a leitoinha assada, né? E aí depois você comia. No nosso caso, a gente depois requentava no dia 26, 27, por aí vai, não é isso aí? Mas no judeu não podia requentar, eles tinham que comer tudo numa noite só, tá certo? Então só para você entender como funcionava. Então, o verso 26. Enquanto eles comiam, estava lá nesse processo de comer, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa declaração de Jesus também é importante no sentido soteriológico, porque ele diz que o seu sangue é derramado em favor de muitos, e não em favor de todos, né? Porque Jesus morreu apenas para aqueles por quem ele pagou, certo? Se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas do mundo, até o pior ser humano seria salvo, porque se Jesus pagou, ninguém pode cobrar mais essa dívida, tá certo? Mas isso aí nós já tratamos lá atrás, quando falamos sobre a doutrina da salvação. E aí diz assim o verso 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa expressão do verso 29 aponta também para essa realidade de Jesus como noivo. E esse cálice primeiro tomado era um paralelo com a celebração do noivado dentro da cultura judaica, onde no noivado eles tomavam um cálice, guardava-se esse cálice até o dia do casamento para tomar de novo e aí selar toda a união de um modo específico. Tá bom? Então isso só faz sentido dentro de um conhecimento cultural da própria realidade dos judeus. Então, e saíram, então, cantando o hino, saíram para os Montes das Oliveiras. Então aqui nós temos o primeiro registro aí de Mateus, já fui mencionando algumas coisas. Depois nós veremos as diferenças aí para harmonizar com Marcos 14 e Lucas 22. Tá bom, irmão? Lembrando que o chat está aí aberto, qualquer dúvida é só ir colocando para que a gente possa ir trabalhando juntos aqui. Ao lermos então a Bíblia, reconhecemos que do começo ao fim ela indica uma agenda planejada nos seus detalhes antes mesmo que o universo fosse criado. A expressão de Jesus aqui no verso 24, que diz: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, demonstra isso. Deus já havia determinado todas as coisas na sua soberania, no seu propósito, no seu modo de gerar o plano da redenção, tá? Então Deus tem hora marcada para tudo o que acontece. Cada detalhe foi planejado, realizado, de modo que os planos de Deus fossem rigorosamente cumpridos. Dentro dos eventos da última semana, então nós vemos detalhes aí preciosos e afirmações explícitas de Jesus que confirmam que tudo está previsto e ocorre do jeito que Deus planejou, que Deus quis, que Deus determinou. Tá bom? Vamos ver aí alguns detalhes importantes, então,
registrados aqui a respeito da última ceia, e depois nós temos aquelas duas questões que eu coloquei até no Facebook aí, para ver se alguém tem interesse em nos acompanhar, que é sobre o dia da morte de Jesus, e se Jesus comemorou a Páscoa no dia certo ou não, principalmente quando a gente olha para João, muita gente tem dúvidas sobre isso. Então vamos lá, alguns detalhes. O primeiro texto que eu quero que você dê uma olhadinha comigo é o Salmo 41. Você sabe que o Antigo Testamento, muitos textos são messiânicos e apontam aí para as questões do Messias. E no livro dos Salmos não é diferente. Inclusive temos vários salmos que apontam para as questões messiânicas, né? O Salmo 41 é justamente um salmo que a gente inclui entre os salmos messiânicos, que fala do socorro de Deus no dia da angústia e tudo mais. E no verso 9 é dito o seguinte, Salmo 41, verso 9, né? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, essa expressão, levantou contra mim o calcanhar, ou seja, me traiu. Então, essa expressão no Salmo aqui, de certa forma, aponta para uma característica muito explícita, muito específica do ministério terreno de Jesus. Um amigo íntimo, em quem eu confiava, ou seja, do meu círculo mais próximo, que era o meu tesoureiro, em quem eu ficava todos os recursos, ou seja, alguém confiável, foi aquele que se levantou contra mim. É lógico que Davi, que é o autor aqui do Salmo 41, está falando até da sua própria realidade, mas como Davi é um daqueles personagens que tipificam Cristo, essa expressão, ou essa poesia de Davi acaba apontando para uma característica específica que seria cumprida também no ministério terreno do Messias, ok? O outro texto que eu quero que você veja aí é Salmo 55, que também é um salmo de Davi. Nós vamos ler o verso 12 em diante, e 12, 13 e 14, que diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. O fogo é amigo, né? Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Né? Então veja, esse salmo também tem muitas coisas que apontam para a realidade do Messias, né? Vários detalhezinhos, inclusive, né? São apresentados no Salmo 55, que são aplicados na vida do Messias, e mais uma vez essa ideia de ser traído por alguém próximo, por alguém do seu círculo íntimo, tá certo? Um outro texto que eu gostaria de chamar a sua atenção, aqui no finalzinho do Novo Testamento, é Zacarias, capítulo 11. Finalzinho do Velho Testamento, você abre Malaquias, o último livro, você volta um aí, você chegou em Zacarias. Zacarias, capítulo 11, o verso... Toda a parábola do bom pastor, mas vamos lá. Do verso 12 e 13... vai dizer assim, né? Zacarias, esperar você abrir aí, né? Zacarias, capítulo 11, o verso de número 12 e o verso de número 13. Diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai. Pesaram, pois, por meu salário,
30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então nós vemos aqui em Zacarias, capítulo 11, né? Verso 12 aí, chamando a sua atenção para o fato dessa venda, né? E aí, se você fizer um paralelo lá com Mateus, vamos dar uma olhadinha lá, Mateus 27, harmonizando aí. Mateus 27, o verso 3. Mateus 27, verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu, o que está escrito aí? As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Que eles responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com eles o campo do... Qual que é o nome do campo que está aí? O campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu também o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, como se me ordenou o Senhor. Na verdade, refere-se ao texto que nós acabamos de ler, que é o profeta Zacarias, capítulo 11, do verso 12 até o verso 14. Então, inclusive o nome, né, que foi dado lá em Zacarias era justamente o nome do campo que foi comprado, minuciosamente, todos os detalhes foram comprados. 30 moedas de prata foi o preço de tudo isso. Então veja, os salmos apontam que Jesus, ou Messias, seria traído por uma pessoa próxima, daquele que comia com ele o pão, e por isso você tem lá João falando que Jesus molhou o pão e deu a ele, né, um bocado de pão. Que a venda seria por 30 moedas de prata, e que essas moedas serviriam para comprar o campo do oleiro. E foi justamente o que aconteceu. E as pessoas que estavam vivendo isso e vendo essas coisas se cumprirem, conheciam inclusive o Antigo Testamento, mas não se atentavam. Porque enquanto Deus não abre o nosso entendimento, irmãos, nós estamos fazendo parte da história, mas não estamos vendo o cumprir das promessas de Deus, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que cada detalhe do ministério terreno de Jesus é o cumprimento explícito, exato, minucioso de tudo aquilo que Deus havia determinado e além disso, de muitas coisas que o próprio Deus já havia externado através das profecias do Antigo Testamento. Então, voltando aqui para Mateus 26, a expressão de Jesus: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. Ok? Vamos lá agora para tratar do texto dentro dessa harmonia, né, dos evangelhos, uma dificuldade aí do texto, para a gente identificar aí junto com os outros evangelhos. Se você olhar lá para Marcos 14 e Lucas, você vai ver que tem muita semelhança com o texto de Mateus, né? Nós estamos aqui em Mateus 26, tá? Mas quando nós olhamos para o registro de João, nós temos aí
alguns detalhes, principalmente de datas, que podem trazer alguma dificuldade em harmonizar aí com os demais evangelhos. Então, Mateus, Marcos e Lucas estão no mesmo caminho, mas João nos apresenta algo que, se não for olhado com cuidado, pode gerar aí um aparente confronto, né? Então vamos lá, João capítulo 18, dá uma olhadinha aqui em João 18, que já é Jesus no Getsemane, depois de ter celebrado a Páscoa e tudo mais. Então, João capítulo 18, verso 28. Nós estamos aqui em João 18, verso 28. Diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Peraí, eles já não tinham comido a Páscoa? O que significa que comer a Páscoa? Então, essa expressão, vamos tentar relembrar aqui a sequência, então. Então, a sequência, dia 13, pergunta para Jesus, Nissan, primeiro mês do calendário judaico, cerimonial, né? Então, dia 10 você separava o cordeiro, dia 13 você ia matar o cordeiro. Então, dia 13 perguntaram para Jesus, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Jesus, vai lá, fala para o senhor que nós vamos, meu dia chegado, nós vamos usar lá o local que ele tem para nós lá e nós vamos celebrar a Páscoa lá e preparar a Páscoa. Então, no dia 13, finalzinho da tarde, matava. À tarde, que é no dia 14, já depois do pôr do sol, eles comiam a Páscoa até a madrugada. No caso, eles comeram, terminou, cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tem o Getsemane, Jesus com a sua angústia, os discípulos dormem, e aí vem os soldados do templo, prendem Jesus, levam para o templo, ele é interrogado, é ali escarnecido, culpado, dito que era culpado de morte, só que eles não podiam matar porque estavam sob o domínio romano, levam até depois Pilatos. No caso aqui, Caifás, que era o sumo sacerdote, era o presidente do Sinédrio, eles levaram, então, lá da casa de Caifás para o pretório, que era o lugar justamente aí para definir as questões do julgamento. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Esse termo Páscoa aqui, irmãos, não é a mesma celebração da Páscoa que Jesus havia comido durante aquela noite, né? Mas entenda o seguinte, que o judeu, ele fala Páscoa, você tem pelo menos duas situações distintas. Quando ele fala Páscoa, ele está se referindo à Páscoa do dia 14, que você tinha que imolar o cordeiro, comer esse cordeiro à pressa, com ervas amargas, Na sequência, do dia 15 mais 7 dias, você conta a chamada festa de pães asmos. Então, para o judeu, você podia chamar Páscoa só o primeiro dia, ou você podia chamar todos os dias. E durante esses dias todos, eram dias de consagração. Principalmente o primeiro dia de pães asmos, que era o dia 15, e o último dia de pães asmos, 7 dias depois, que também deveriam ser considerados como sábados de descanso, sábado cerimonial. Nós vamos ler lá depois em Levítico, isso vai ficar claro. Então, quando João usa o termo Páscoa, depois já do Getsemane, ele não está se referindo ao dia da Páscoa do dia 14 de Nissan, mas ao período que engloba a festa de pães asmos, e inclusive a festa das primícias, todos esses 8 dias como sendo Páscoa, e que ele tinha que se consagrar, não podiam
comer fermento em hipótese nenhuma, e havia todo um trâmite e práticas para a celebração da festa de pães asmos, que João vai chamar de Páscoa. Então você tem que ter esse conhecimento histórico e da cultura do judeu, porque senão você vai realmente se confundir. O outro texto aqui é o capítulo 19, o verso 14, que ele vai dizer assim, aqui nós estamos aqui, já Jesus prestes a ser crucificado, e aí então nós temos aqui, eu vou ler o 13 e o 14. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. E era a Pareceve Pascual. Esse termo, Pareceve Pascual, dá a ideia de que era o dia da preparação da Páscoa, que se fosse colocar na cronologia, teria que ser o dia 13, cerca da hora sexta, né? Hora sexta, vamos lá, começa a contar o dia, a hora, às 6 horas da manhã, começa o dia. Então 7, 8, 9, 9 horas da manhã é a hora terceira, 10, 11, 12, meio-dia é a hora sexta do dia, que é assim que o judeu conta. Então, ao meio-dia, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Essa expressão, Pareceve Pascual, que significa preparativo da Páscoa, pode conduzir o leitor a pensar que eles estão falando no dia 13, e que Jesus então teria morrido no mesmo momento, porque Jesus morre às 3 da tarde desse dia, no mesmo momento que estavam sendo sacrificados os cordeiros pascuais. Mas não pode ser isso, porque Jesus participou da Páscoa. Jesus, inclusive, celebrou a Páscoa. Jesus não pode ter morrido junto com os cordeirinhos, porque se Jesus morreu antes, no mesmo tempo que os cordeiros, então que cordeiro que ele comeu? Ele comeu dia 12? Não pode. Então eu preciso entender aqui que na visão de João, Páscoa é a totalidade da festa de pães asmos. E quando ele diz Pareceve Pascual, ele está se referindo ao preparativo para o primeiro dia da festa de pães asmos. Tudo bem? Então, mas quando nós não conhecemos a questão da cultura judaica, não conhecemos a questão das festas judaicas, da relação das festas judaicas, dos sinônimos que os judeus usam para a Páscoa, referindo-se a toda a festa de pães asmos e a Páscoa especificamente para a festa do dia 14. Então, quando nós não temos esse conhecimento histórico, cultural e até mesmo linguístico, da utilização dos termos pelos judeus, lembrando que os apóstolos eram todos judeus, isso pode gerar uma dificuldade na harmonização dos textos. Então, aparentemente, quando você lê de um modo despreocupado, parece que João está datando os eventos diferentemente dos demais evangelistas, mas não é isso que acontece. Antes de tratarmos da dificuldade propriamente, vamos dar uma olhadinha, relembrar isso aqui, lá em Levítico 23. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Levítico 23, que trata das festas solenes, para que você possa relembrar aí, nós já estudamos isso também, né? Mas para que você possa relembrar. Mais para frente a gente vai ter que voltar a tratar de todos esses assuntos, irmãos, até por conta da pandemia, estudo virtual, né? Mas a gente vai ter que tratar disso mesmo porque esse material aí acabou sendo perdido. Mas vamos lá. Então, o Giancarlo também diz assim, a Páscoa no 18, 28, então seria o primeiro dia de pães asmos? Essa é a preparação. É essa a visão de João quando ele escreve, o Giancarlo. Porque senão, se você ainda soma com o detalhe do capítulo 19, 14, então Jesus teria morrido no dia 13.
E como que Jesus morrendo no dia 13, ele pode participar da Páscoa do dia 14? Então, ficaria truncado. Eu preciso entender que na visão de João, até por uma questão cultural, eles misturam Páscoa com festa de pães asmos, e quando diz preparativo da Páscoa, ele está falando dos preparativos para o primeiro dia de pães asmos, que é um grande dia, um dia importantíssimo, era para ser considerado um sábado, é um sábado grande, né? Um dos sábados grandes. Existem 7 sábados grandes no calendário judaico, são feriados importantes religiosos, que são chamados de sábado, porque sábado tão somente significa descanso, significa feriado. Você tem o sábado semanal e você tem os sábados grandes. A Páscoa, ela se celebrava no dia 14 e no dia 15, que era o primeiro dia da festa de pães asmos, é um sábado grande. Lucas vai chamar isso, né? Vai dar indício disso. E esse dia do sábado grande refere-se, portanto, ao primeiro dia de pães asmos. E isso é importante para, inclusive, datar corretamente o dia que Jesus morreu. E você vai ver que Jesus não morreu na sexta-feira, porque quando refere-se que estava para começar o sábado, dentro de toda a harmonia das Escrituras, nós não estamos falando do sábado semanal, mas estamos falando desse sábado grande, que é o primeiro dia de pães asmos. Então Jesus morreu no dia 14, no dia da Páscoa, o dia de preparativo para o início da festa de pães asmos, que João chama também de Parasceve Pascual, porque na visão judaica a festa da Páscoa ia do dia 14 até o dia 22, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui em Levítico, capítulo 23, sobre as festas solenes do Senhor. Então você tem no verso 3, eu vou ler aqui, irmãos, desde o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. A primeira, o sábado semanal. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado descanso solene, feriado semanal. Ok? Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Essa é a ideia. Nenhuma obra fareis aponta para feriado. Tudo bem? Para você entender aí. Então, o sábado semanal é uma coisa. Aí ele começa a tratar das festas fixas. Vamos lá. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, tempo que Deus mesmo já determinou. No primeiro mês, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa começava no crepúsculo da tarde, do dia 13 para o dia 14, comia-se durante a noite toda. Páscoa do Senhor. E aos 15 desse mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, pão sem fermento. E aí o verso 7. No primeiro dia, então dia 15, no primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Essa expressão, nenhuma obra servil fareis, é paralelo para considerar esse dia 15 como se fosse um sábado semanal, um feriado, um dia de descanso. E por ser o primeiro sábado da lei cerimonial, das festas solenes, das festas fixas, era chamado de o sábado grande. Não só o primeiro dia da festa de pães asmos, como o último. Veja o verso 8. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia, de novo, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, toda vez que você for ler aqui o capítulo 23, você vai ver as festas. Primeiro dia de pães asmos, sábado. 7º dia dos pães asmos, último dia de pães asmos, sábado. Independente que dia que caísse na semana. Pentecostes, sábado. Yom Kippur, né? Primeiro dia lá do 7º mês, sábado. O melhor, Rosh Hashanah, que a gente usa no dia de hoje. Então, que é dia das trombetas, sábado. Depois, dia da expiação, sábado. Primeiro dia da festa de tabernáculos, sábado. E último dia da festa de tabernáculos, sábado. Então, além dos sábados semanais, você teria durante o ano 7 sábados
grandes, 7 feriados, santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então o foco de João vai estar nesse sábado grande, que é o primeiro dia da festa de Pães Asmos, que os judeus chamam tudo isso de Páscoa. A Páscoa do judeu vai do dia 14 do primeiro mês até o dia 22 do primeiro mês. Pega os 7 dias de Pães Asmos e mais o dia da Páscoa propriamente. E aí depois você vai ver lá no verso 9 aqui de Levítico 23, que disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a vossa messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para sejas aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então veja, durante a festa de Pães Asmos, o que acontece? Dia 14, Páscoa. Dia 15, primeiro dia da festa de Pães Asmos, que vai ser celebrado durante uma semana. E durante essa semana, esses 7 dias, o dia subsequente ao sábado semanal, então, ou seja, o domingo, tinha que celebrar a festa das primícias quando ele estivesse já na terra prometida. Então, na verdade, são 3 festas dentro de uma única só. Páscoa, Pães Asmos e primícias, tudo dentro de 8 dias. Por isso que o judeu chama tudo isso aqui de Páscoa. E é nesse sentido que João escreve que estava ali para celebrar a Páscoa, para preparar o dia da Páscoa, para a sede da Páscoa, para comer a Páscoa, que na verdade não é a Páscoa do dia 14, como nós entendemos, mas sim a festa de Pães Asmos que se seguia. Tudo bem até aqui? Vamos lá, o Roberto tem uma pergunta aqui. Reverendo, 18 horas para o judeu equivale a meia-noite para o ocidental? Perfeito, Roberto. Ou seja, a gente fala 18 horas, modo de dizer, mas é na hora que o sol se pôr. Hoje, com a internet, esses aplicativos, a gente tem lá horário exato, né? Então, 18 horas e 12 minutos, o sol se põe. A partir desse momento que o sol se pôs, começa um novo dia. Então, é como se fosse a nossa meia-noite, como você bem observou. Dentro da visão do povo judeu, Roberto, o que acontece? Eles sempre contam o dia como lá em Gênesis. Você pega o registro de Gênesis e diz lá, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E houve tarde e manhã o segundo dia. Sempre então começa da noite para o dia, é das trevas para o dia. Essa é a ideia, né? Então às 6 horas, pôs-se o sol, terminou aquele dia. Começa a contar a tarde, eles chamam tarde, né? Então começa a contar já o próximo dia, que começa com a tarde e depois outro dia. Então, hoje é dia 13 de setembro. Para o judeu, o dia 13 de setembro vai terminar hoje ao pôr do sol, às 6 da tarde, vamos pôr assim. Às 6h01, para o judeu já é 14. Já é dia 14 de setembro. Hoje, ao pôr do sol, já começa a contar o dia 14, tá? Então, é essa dificuldade que nós temos, por conta da cultura ocidental, de entender muitas vezes a questão das datas aqui, da cronologia dos eventos, em especial na última semana do Ministério Terreno de Jesus. Tudo bem? Mas o que eu quero provar para você aqui é que João, quando fala de Páscoa, ele não está falando da Páscoa do dia 14, mas de toda a festa que incluía Páscoa, Pães Asmos e primícias. Tá bom? Então vamos lá. Vejamos aqui o nosso slide. E no capítulo lá de 19, verso 14, né, de João, para a seve pascal, tem que ser entendido como sendo a quinta-feira antes da Páscoa. Se é assim, João retrata Jesus como sendo crucificado no mesmo tempo em que eram os cordeiros pascais. Só que, como eu disse, impossível. Porque Jesus mandou os seus discípulos prepararem a Páscoa. Então, preparar a Páscoa significa que os discípulos foram matar o cordeiro. Como que os discípulos foram matar o cordeiro enquanto Jesus estava sendo morto? Não bate.
Então você tem que entender que para a seve pascual em João, refere-se ao preparativo para o primeiro dia da festa de Pães Asmos. E não essa relação do preparativo para a Páscoa do dia 14 propriamente. Tudo bem até aqui, irmãos? Estou sendo claro aqui? Então vamos ver algumas possibilidades aí para quebrar essa aparente desarmonia entre o Evangelho de João e os demais. Já citei aqui, mas vamos colocar agora aqui no nosso slide. Primeira possibilidade. Talvez João tenha desejado fazer uma conexão de Jesus com os cordeiros pascais e o sacrifício, e causou uma confusão de dias. Acredito que não foi isso, tá? Segundo, olhando para alguns comentários, João Calvino sugere que era comum, devido ao Império Romano, que as festas judaicas eram ajuntadas ao sábado, a festa semanal. E por isso havia uma distinção entre o registro, o ocorrido e o que a lei exigia. Não concordo com Calvino. Mesmo você tendo esse questionamento histórico da imposição do Império Romano determinando as festividades, mas quando se trata da religiosidade, o romano, por ser politeísta, meu amigo, ele respeitava essa questão da religiosidade. Festa religiosa, ele deixava o povo fazer o que tinha que fazer. Então, muito provavelmente, o Império Romano não interferiu nas datas da festividade judaica. A proposta para interpretar isso, né, e aí eu acho que Calvino... porque qual que é o nosso problema? Nós recebemos a herança cristã desassociada do judaísmo. Por quê? Porque o catolicismo já havia exterminado o judeu. Nós vemos que desde que Constantino, lá em 300 e pouco, instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, então houve um rechaçamento total da prática judaica e da influência judaica. Nós recebemos isso na Reforma Protestante, então um cristianismo que vem via transformação e desvio que a Igreja Católica Apostólica Romana fez. E aí então Calvino volta para as Escrituras, Martinho Lutero volta para as Escrituras, mas nós já perdemos aí 1.200, 1.300 anos de convívio com a cultura e o entendimento literário, de interpretação que o judeu tinha. Então, você vê que Calvino ele fica muito mais influenciado por essas questões ocidentais, ele vai para o lado do Império Romano e despreza a cultura, as festas solenes e o modo que o judeu entendia e nomeava essas festas. Tá certo? Por isso, então, as possibilidades, tanto essa primeira aí que João fez uma confusão, eu descarto, porque inspirado por Deus, né? Segundo, que era imposição do império, como é sugerido por Calvino, eu não acredito nisso. E terceira possibilidade, o registro de Marcos enfatiza o fato de Jesus preparar a Páscoa no dia correto. Então veja, aí confronta diretamente com João. Vamos dar uma olhadinha lá em Marcos? Vamos lá, Marcos capítulo 14, o verso 12, vai dizer assim... Porque aqui Marcos, veja só, Marcos está escrevendo, o Evangelho de Marcos tem uma característica geral, apresentar Jesus como esse servo, né? Mateus, ele foi escrito para apresentar Jesus como rei. Lucas já é mais amplo, ele vai explicar para o gentil, inclusive, muitas coisas da cultura judaica. E João, meu amigo, também é voltado para o judeu, então ele usa a terminologia dos judeus lá. Então veja, o registro de Marcos, que é o mais geral, ele vai dizer assim: e no primeiro dia da festa de Pães Asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, mas veja só que coisa, o dia do sacrifício do Cordeiro Pascal era na preparação para a Páscoa, e não para a festa de Pães Asmos, porque a Páscoa era no dia 14 e festa de Pães Asmos no dia 15. Mas na cabeça do judeu, o dia 14 já era festa de Pães Asmos. E ele então chama de Páscoa todo o período dos 8 dias e chama de festa de Pães Asmos
todo o período também dos 8 dias. Então isso fica claro aqui quando nós lemos em Marcos, que essa leitura dos termos na cabeça do judeu, para ele não fazia diferença nenhuma. Falar que dia 14 era a festa de pães asmos e falar que o dia 15 era o primeiro dia da Páscoa, para ele era a mesma coisa. Isso está ligado à cultura, está ligado ao costume que o judeu, durante todos os séculos, acabaram conduzindo a festa da Páscoa de pães asmos em primícia como tudo junto e misturado. Tá certo? Então vamos lá. Verso 12 aí de Marcos 14. E no primeiro dia da festa de pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerem a Páscoa? Veja que interessante. Se Marcos diz que é o primeiro dia da festa de pães asmos, se a gente usar a cronologia natural, se ele fala, no primeiro dia da festa de pães asmos, que é o dia que se mata o cordeiro, pergunta para Jesus: quando que nós vamos celebrar a Páscoa? Opa! Na cronologia lá de Levítico 22, a Páscoa vem antes do primeiro dia de pães asmos. Então, se a gente fosse usar aquela cronologia, sem entender a cultura e o modo que o judeu tratava essa festa, pronto, nós já temos uma confusão aqui só no verso 12 de Marcos 14. Na verdade, eu preciso entender o registro tanto de Marcos, quanto de João, quanto dos outros evangelistas, dentro da visão cultural do povo judeu, que nomeava festa de pães asmos ou Páscoa todo o período. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, é dessa forma que a gente tem que seguir para poder compreender e ver que realmente as coisas estão em harmonia. Entender um pouco da cultura e do modo como eles usavam essa nomenclatura nos dias que foi registrado. A gente, de certa forma, faz isso, né? Você sabe que nós, cristãos influenciados pelo catolicismo, nós não celebramos a Páscoa, né? Então ele fala domingo de Páscoa. Na verdade, o domingo ali seria o domingo das primícias, né? Então, e outra, comemora-se, portanto, que Jesus morreu numa sexta-feira, porque Jesus foi sepultado rapidamente, porque estava para começar o sábado. Então, aquele que lê sem conhecer a cultura judaica, fala, se está para começar o sábado, então, obviamente, Jesus morreu na sexta. Mas esse sábado que estava para começar é o sábado do primeiro dia da festa de pães asmos, que não necessariamente era o sábado semanal. E que quando você vai estudar cronologicamente os eventos da última semana de Jesus, aponta para o fato de que Jesus não morreu numa sexta-feira, mesmo porque a promessa de Jesus era ressuscitar depois de 3 dias e 3 noites. Se Jesus morreu numa sexta-feira, então você tem sexta, sábado, domingo, segunda. Jesus teria que ter ressuscitado depois de 3 dias e 3 noites na terça ou na segunda, vamos contar assim, tá bom? Mas Jesus, a gente sabe que ele ressuscitou num domingo. Aí o que as pessoas falam? É que depende do seu entendimento. Como Jesus foi sepultado no finalzinho da sexta, então já conta um dia. Meu amigo, não conta um dia. Aí então, mas se ele ressuscitou aqui no domingo, já estava quase na segunda, já conta 3 dias. Então sexta, sábado, domingo. Não tem, isso aqui é jeitinho, isso aqui é aquilo de tentar adaptar uma verdade bíblica a uma falta de compreensão cultural, idiomática das festas judaicas. Se você seguir, nós já fizemos isso na festa judaica lá, quando nós estudamos sobre Páscoa, pães asmos, em especial pães asmos, né, na sequência das festas judaicas, você vai ver então que o primeiro dia da festa de pães asmos é um sábado grande. E é este sábado grande que Jesus, antes desse sábado grande, que Jesus foi sepultado. Então, Jesus morreu numa quarta-feira. Ok? E foi sepultado nessa mesma quarta-feira. A quinta-feira era o sábado grande, sábado, o primeiro dia da festa de pães asmos. Ninguém fez nada. Tudo bem? Sexta-feira, as mulheres saíram para comprar os preparativos, as ervas e tudo mais, e periri e pororó. Tá certo? Sábado,
Aí é o sábado semanal, ninguém pode fazer nada. Por isso que não fizeram nada. Aí você tem os 3 dias e as 3 noites. No final do sábado, lembrando que às 6 horas da tarde vira já para domingo. E é por isso que já de madrugada já não tinha ninguém mais no túmulo. Então aí, já no primeiro dia da semana, porque já era na virada das 6 da tarde, você tem a ressurreição de Jesus. Depois de 3 dias e 3 noites, exatamente, porque foi assim que Jesus prometeu. O sinal que Jesus daria aos judeus para provar que ele era o Messias, ele diz, era o sinal de Jonas. Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias lá na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Se Jesus tivesse ficado 2 dias e meio, meu amigo, o judeu falou, não deu 3 dias, não está valendo. Jesus ficou exatamente os 3 dias e 3 noites que ele havia prometido e determinado como sinal de que ele era o Deus encarnado, o Messias, o Salvador. Agora, se você não entende as festas de pães asmos, o modo como o judeu chamava essa festa como Páscoa ou como pães asmos, tudo como sinônimo, e de que o primeiro dia e o último dia da festa de pães asmos era um sábado grande, então aí vai ficar difícil e aí você vai errar na conta, tá bom? Então, voltando aqui para o conflito, aparente conflito de João com os demais evangelhos, fica claro que o registro de João provavelmente tinha como objetivo a conexão entre a prática do Antigo Testamento com a situação ocorrida com Jesus. Porém, há um consenso de que a refeição que Jesus comeu com seus discípulos na véspera da crucificação era de fato a refeição da Páscoa. Então, no dia 13, mataram-se os cordeirinhos. Dia 14 começa a Páscoa. Jesus morre no dia da Páscoa e é sepultado no finalzinho, na passagem desse dia, para o primeiro dia de Pães Asmos, que era sábado grande. Por isso, então, esse desespero para sepultar Jesus aqui. Aí ele fica o primeiro dia na quinta-feira, que é o primeiro dia da festa de Pães Asmos, sexta-feira e sábado até a tarde. Então, quinta-feira começa com a noite, né? Porque é o pôr do sol. Então, a noite de quinta e a manhã de quinta. A noite de sexta, a manhã de sexta. A noite de sábado, que na verdade é a nossa noite de sexta-feira, né? E o dia inteiro de sábado. 3 dias e 3 noites. Na virada do sábado para o domingo, que seria o sábado à noite, há a ressurreição, porque já é o terceiro dia. E é assim que as Escrituras nos ensinam, não a tradição católica. Tudo bem? Então, Jesus celebrou a Páscoa no dia correto? Sim. Celebrou a Páscoa no dia 14 de Nissan, como a lei determinava. Foi sacrificado os cordeirinhos no dia 13, prepararam a Páscoa. Na virada do dia 13 para o dia 14, ou seja, depois das 6 da tarde do dia 13, para nós, né? Começa a contar o dia 14, eles celebram a Páscoa, passam a madrugada, vão para o Monte das Oliveiras, Jesus é preso, tem o julgamento, Jesus é condenado, leva para Pilatos, meio-dia, dá a sentença, é levado, então, apanha, aquela coisa toda, é levado às 3 horas da tarde ele morre. Tudo do dia 14, que é véspera do primeiro dia de Pães Asmos, que João chama do primeiro dia da Páscoa, porque o judeu chamava todos os 8 dias da festa de Páscoas e Pães Asmos e primícias como sendo Páscoa, ou como sendo Pães Asmos. Eles usavam isso como sinônimo. Tudo bem, irmãos? Então nós sabemos que o sacrifício do Cordeiro Pascual lembrava a libertação do Egito. Com o sangue do cordeiro sacrificado colocado nas portas, os israelitas haviam sido protegidos da condenação de Deus. Jesus, então, morreu na Páscoa. A festa representa essa libertação, a retirada do pecado. Por isso, já na festa de Pães Asmos, que é a retirada do fermento, o fermento simboliza o pecado, né? A retirada da influência do Egito sobre a vida do povo de Israel ou do povo de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Estou sendo claro? Ficou alguma dúvida? Aproveita para digitar aí e fazer a sua pergunta. Tranquilo? Que na sequência aqui a gente vai mudar um pouquinho.
Tá bom? Mesmo que eu avancei aqui, coloca a sua pergunta, a gente volta um pouquinho. Então, Jesus celebra a Páscoa no dia certo. E durante a celebração da Páscoa, que tinha lá toda aquela questão, tem que ser com pães asmos. O pão asmo representava já... Por que a Páscoa era... A festa de pães asmos começa no dia 15, mas no dia 14, a celebração da Páscoa já tinha que ser com pães asmos, pão sem fermento. Por isso que para o judeu, festa de pão asmo inclui o dia 14, que é o dia da Páscoa. Tudo bem? Vamos lá que o João perguntou aqui. A contagem dos 3 dias e 3 noites inicia no enterro de Jesus por João de Arimateia no final da quarta, é isso? Sim, é isso mesmo. Só que aquela visão, né? Noite, dia. Então, vamos imaginar aqui, fazer essa conta aqui rapidinho, o Giancarlo. Depois é só procurar lá aquela da festa de pães asmos lá, que eu acho que você vai achar lá o dia sobre as festas solenes, quando a gente trata da festa de pães asmos. Eu tenho até um quadro lá para ficar bem declarado, bem explicitado. Mas vamos lá, Jesus então, quarta-feira morre, às 3 da tarde. No finalzinho do dia, estamos no dia 14, no finalzinho do dia, perto das 6 da tarde, então tiram ele da cruz e vão sepultar. Virou às 6 horas, começa a contar o dia 15 já. É o primeiro dia de pães asmos. Então, a noite já é a primeira parte do dia 15. Aí o dia, então você tem uma noite e um dia. Então, vou usar a nossa visão aqui, tá? Noite de quarta, o dia da quinta. Primeiro dia, primeira noite. Noite de quinta e sexta-feira de dia. Segunda noite, segundo dia. Noite de sexta e o dia de sábado. Terceiro dia, terceira noite. Aí, ao pôr do sol no sábado, já está contando o dia das primícias, já está contando domingo. O domingo, para o judeu, começa às 6 horas do sábado. Tudo bem? Até uma brincadeira aqui, né? Para aqueles que guardam sábado, eles não podem fazer nenhuma cerimônia à noite, no sábado à noite, no nosso calendário, porque aí já é domingo, tá certo? Então, se porventura alguma comunidade que guarda o sábado, ele tem que fazer a reunião na sexta-noite, que aí já é sábado, na visão judaica, e sábado de manhã ou sábado à tarde. Se fizer alguma reunião no sábado à noite, para a nossa visão ocidental seria sábado, mas na visão bíblica já é domingo. Então, é só uma brincadeira aqui. Tá certo? Então, a contagem é no sepultamento. Ele ficaria 3 dias e 3 noites sepultados. Tá bom? Então é isso aí, Jean. Conta após o sepultamento. Tá joia? Obrigado pelo retorno aí. Então, voltando aqui nos nossos slides. No dia 13 matou o cordeirinho, preparou a Páscoa. Deu 6 horas, começa a contar o dia 14. Vamos celebrar a Páscoa. Comendo ervas amargas, pães asmos, né? Tomava-se vinho, tinha lá também algumas outras misturas lá, e o cordeiro. Então eles tinham que comer tudo isso. Tudo bem? Jesus então come, e durante essa celebração, se você for para a tradição judaica, você vai ver que a celebração da Páscoa ela é cheia de ritualismo. E são 4 momentos. Existe, inclusive, irmãos, a ordem exata para se comer cada elemento. Então você vai fazer uma citação bíblica lá, aí come a erva amarga. Aí faz outra citação, aí come o pão asmo. Aí faz a citação, toma o primeiro cálice. São 4 cálices. Então, uma cerimônia muito rigorosa. A celebração da Páscoa, já com todas. Hoje em dia, inclusive, eles já vendem o pratinho assim, já com tudo divididinho. O que eles vão colocar? Como eles não têm o cordeiro agora, então eles usam ovo, usa lá um pedaço de osso para simbolizar. Então, mas na época de Jesus, também eles seguiam essa tradição que a celebração da Páscoa tinha eventos, né? Era um evento só a Páscoa, mas tinha uma programação. Então, o primeiro cálice, comia não sei o quê. Segundo cálice, comia não sei mais o quê.
terceiro cálice comia e tal. E cada cálice simbolizava isso. Então, durante o cumprimento dessa tradição, num determinado momento, havia o cálice que historicamente chama-se o cálice do Messias. Não vou lembrar agora exatamente se é o terceiro ou o quarto cálice dentro da refeição da Páscoa. Mas nesse momento, Jesus, então, pega o pão, é nessa forma que Marcos, Mateus, Lucas diz, num determinado momento ele toma o pão, dá graças, parte e dá aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo, e depois dá o cálice dizendo, isto é o meu sangue, tá certo? Então Jesus usa a celebração da Páscoa para instituir a Santa Ceia. Então o que acontece na última ceia? Nós sabemos que existem 2 sacramentos na Bíblia apenas, né? Que no Antigo Testamento era simbolizado pela circuncisão, que é o sinal da aliança com Deus, e da Páscoa, que é o sinal da libertação de Deus do seu povo. Esses mesmos 2 sacramentos do Antigo Testamento são os únicos 2 do Novo Testamento. A diferença muda o sinal, o significado mantém o mesmo. A circuncisão era o sinal dessa aliança com Deus. Hoje o batismo, que é aplicado sobre meninos e meninas, homens e mulheres, também simboliza essa união, essa aliança com Deus. A Páscoa era a libertação do Egito, da influência do mundo, do pecado, do fermento e tudo mais, né? E a salvação através do sangue do Cordeiro, que era aspergido nas portas. Jesus usa esse momento da celebração da Páscoa para fazer uma transição, para se mostrar, para se apresentar, para se declarar como aquele que tira o pecado, como o Cordeiro Pascal, e por isso, através do seu corpo e do seu sangue, ele traz a verdadeira libertação. Os sacramentos são o mesmo, só muda-se o sinal. Então, ao celebrar a Páscoa, Jesus aponta para a sua obra redentiva como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porém mantendo o significado da libertação. Muda-se o símbolo, não o significado. Tudo bem? Ao invés, então, agora de sacrificarmos o cordeiro anualmente, como faziam os israelitas, nós sabemos que o sacrifício já fora realizado de uma vez por todas, mas para mantermos a verdade sobre a libertação, a Santa Ceia, ou a Eucaristia, como é dito nos católicos, né, que significa esse nome da mesma coisa, assume o sinal externo dessa graça salvadora de Deus. Tá certo? Então a Santa Ceia substitui a celebração da Páscoa. Jesus não aboliu a refeição do Antigo Testamento, substituindo por outra. O que ocorreu foi que o significado da Páscoa se cumpriu e se esgotou na sua morte. Eu não preciso mais matar nenhum cordeiro hoje, não preciso mais guardar a Páscoa como os judeus guardavam. Eu agora uso a Santa Ceia como o símbolo que o próprio Deus determinou em substituição à Páscoa judaica. Tudo bem? Enquanto a primeira, a Páscoa, simbolizava a libertação da escravidão do Egito e o início da caminhada para Canaã, para a Terra Prometida, a segunda ceia, né, a Santa Ceia, simboliza a libertação da escravidão do pecado e o início da nossa caminhada para a nova Canaã, a Canaã celestial. Tá joia? Aqui, a Glaucia está nos auxiliando aqui e diz assim, colocamos no WhatsApp a folha da cronologia que o pastor entregou, fez o estudo sobre a ressurreição. Então, brigadão aí, Glaucia, está lá no grupo geral, uma cronologia aí, um texto, né? A cronologia bíblica da crucificação e ressurreição de Jesus. Então, para provar para você que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu numa quarta-feira, usando os textos bíblicos, e essa visão judaica, não a visão da tradição católica. Tudo bem? Obrigado, Glaucio, obrigado, presbítero Paulo, aí, pelo auxílio. Depois os irmãos dão uma olhadinha com mais vagar lá. Tá joia? Então vamos lá, continuando aqui. Quando Jesus diz, então, na celebração da Páscoa, ele faz a substituição do símbolo para a Santa Ceia, através do pão, que é o pão, e aqui é importante dizer que o pão era um pão asmo.
Porque o pão asmo representa a retirada do pecado, do fermento, da influência do Egito, da influência do mundo, da influência do mundo não cristão. Então, eu, particularmente, é lógico que isso não é obrigatório. Você tem que ter pão, você tem que ter o cálice, né? Mas nós já estudamos isso junto, eu tenho uma inclinação para, na celebração da Santa Ceia, usarmos o pão asmo. Porque aí, visivelmente, né, você tem uma compreensão melhor de que a retirada do fermento simboliza que quando eu estou em comunhão com Cristo, estou em comunhão com o meu Salvador, eu tenho que retirar o pecado, eu preciso viver uma vida santa, consagrada e dedicada. Lógico, nós não colocamos isso como uma obrigação. Se amanhã depois nós não tivermos pão asmo para celebrar a ceia, nós vamos celebrar com pão de qualquer forma. Veja, isso aqui não estou trazendo aqui um ritualismo. Mas, quando possível, nós gostamos de fazer com pães asmos para justamente simbolizar aquilo que o próprio Cristo usou durante a instituição da ceia e que simboliza o seu corpo, que foi oferecido por nós, que não tinha pecado, que não tinha influência nenhuma do fermento ou do mundo, ou de coisa assim. E aí Jesus, nesse detalhe, né, da última ceia, da Páscoa e instituição da Santa Ceia, é que ele se declara, né, como o pão sendo o seu corpo e o cálice sendo o seu sangue. Então, um outro detalhe relacionado à última ceia refere-se à declaração de Jesus na instituição da mesma. E há uma diferença gritante entre os católicos, luteranos e reformados do entendimento dessa expressão: este é o meu corpo. Veja, Jesus ainda não tinha morrido quando instituiu a Santa Ceia. O pão que eles estavam comendo até ali era o pão que estava ali mesmo, da celebração da Páscoa. O vinho, né, o cálice que eles estavam bebendo também era da celebração da Páscoa. Jesus utiliza-se isso na mesma perspectiva que ele fala lá em João 6, que diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte para comigo. Ninguém ia ter que dar uma mordida em Jesus ali. É uma perspectiva simbólica, uma questão do símbolo, porque é justamente isso que nos sacramentos os símbolos apontam, né? Os símbolos não são de fato aquilo que está falando, mas apontam, simbolizam, né? O batismo ele simboliza agora que eu estou em aliança com Deus, tá certo? Mas como a circuncisão simbolizava estar em aliança com Deus. Mas a aliança, irmãos, é uma questão espiritual, né? O sacramento é isso, é um símbolo visível de uma realidade espiritual e não necessariamente literal, tudo bem? Mas durante aí a caminhada do cristianismo, então você tem aí essa diferenciação. Então, para a gente encerrar a nossa aula sobre a Santa Ceia, eu quero simplesmente citar aí a diferença de interpretação do termo este é o meu corpo, este é o meu sangue. Para os católicos, o termo que se usa é transubstanciação, né? O que significa esse termo? O pão e o vinho transformam-se miraculosamente em corpo e sangue de Cristo. Então veja como são as coisas. Dentro da visão católica, no momento... Primeiro, existe uma série de situações aqui, né? O padre é sacerdote. Eles não entenderam que o sacerdócio levítico já acabou em Cristo Jesus. Jesus cumpriu a lei cerimonial, então não tem mais a figura do sacerdote levítico. Todos os crentes em Cristo são sacerdotes e Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Levi, tá? Mas para eles o padre ainda continua sacerdote. Se o padre continua sacerdote, o padre consegue então consagrar esses elementos. O pão e o vinho, para eles, se transformam miraculosamente no corpo e sangue de Cristo. E aí então, com o passar do tempo, a lógica é... Olha, se na carne, o pão se transforma na carne, no corpo de Cristo, todo pedaço de carne tem junto dele o quê? O sangue. Então é por isso que ele não te dá mais o cálice, ele te dá a hóstia, que essa hóstia então já se transformou em corpo de Cristo. Se é o corpo de Cristo, toda a carne tem sangue, então você não precisa mais beber do cálice. Você come só a hóstia e você já é ali um mix, né? Corpo e sangue num elemento só.
mix. É lógico que está envolvido uma questão comercial aí, imagina dar suco de uva ou vinho para todos os cristãos católicos desse mundo, meu Deus do céu, haja uva, né? Então só o padre bebe e os fiéis católicos comem a pílula, o mix, do corpo e do sangue já embutido num negócio só, porque eles acreditam que é a transformação do corpo, e se é a transformação do corpo, então a hóstia se transformou no corpo de Cristo, é um pedaço da carne de Cristo, por isso que você não pode morder, se morder não vai para o céu, né? Você deixa grudar no céu da boca lá e fica lá chupando aquele negócio lá, porque ali é a carne, e se é a carne, se já tem sangue, então você não precisa tomar o cálice. Tudo bem? Estou sendo assim, até chulo para você entender. Tá bom? Essa é a visão da interpretação romanista, católica romanista. Os luteranos, como havia um vínculo muito grande, você lembra que Lutero era um monge, justiniano, então há um vínculo, ele era padre, né, um vínculo muito grande do luteranismo, então só que ele ficou meio que no meio do caminho. Então o corpo e o sangue de Jesus Cristo estão presentes no pão e no cálice, com o pão e com o cálice, e sob o pão e sob o cálice. O pão e o suco da videira, o cálice, eles não se transformam no corpo de Cristo, mas está ali em comum, é algo comum, ele compartilha, por isso é consubstanciação. A substância comum é pão, mas também é corpo de Cristo. É vinho ou é suco da videira? Mas também é sangue. Estão ali em comum, apesar de não se transformarem em sangue ou não se transformarem em carne, em corpo de Cristo, diferente dos católicos. Então eles têm essa modificação. Já os reformados, que nós nos incluímos, nós entendemos que quando Jesus diz, este é o meu corpo e este é o meu sangue, é uma situação simbólica. O pão e o vinho permanecem imutáveis, não há uma mudança. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, ou o suco de uva continua sendo suco de uva. Porém, eles são consagrados para o uso espiritual daqueles que estão em comunhão com Cristo. Então, o pão e o vinho, eles permanecem imutáveis, mas simbolizam espiritualmente a obra redentiva de Jesus e, através da atuação do Santo Espírito em nós, o participar desses elementos consagrados no momento, simplesmente no momento da ministração, os crentes em Cristo são fortalecidos na fé, no amor e na esperança. Ou seja, esse celebrar da Santa Ceia se torna um mecanismo da graça de Deus para nos fortalecer na fé, no amor, na esperança. Mas o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, ou o cálice continua sendo cálice. É a mesma coisa. São símbolos que no momento da celebração, em consagração ao Senhor, durante aquele momento, se tornam elementos consagrados como meio de graça na vida dos que creem. Por isso, terminada a ceia, o momento cultico da celebração, sobrou pão, sobrou cálice. E aí, pastor? Se é na visão católica, é corpo e sangue de Cristo, meu amigo. Você não faz nada, você guarda. Embolorou em terra. É corpo e sangue de Cristo. Você não pode fazer mais nada com aquilo. Ok? Se porventura azedou, você não pode fazer nada com aquilo. Na visão luterana, está comum, você também não pode usar de forma alguma. Aí o que você faz? Enterra no jardim da igreja. Não pode jogar no lixo, não pode fazer absolutamente nada. Para nós reformados, ele só tem esse simbolismo espiritual e de consagração no momento da celebração. Geralmente, você que tem nos acompanhado,
sabe que, inclusive na oração de consagração que nós fazemos, nós falamos: Senhor, consagre os elementos que os teus servos farão uso. Porque é uma consagração dentro de um contexto daquele momento da celebração. Terminou, querido? O pão continua sendo pão, o suco da videira continua sendo suco da videira. Não tem mais nenhum aspecto místico nisso. Tá? Então depois você pode continuar comendo o pão que sobrou. Os diáconos acabam lá, né, fazendo uma boquinha antes, né, tomando o cálice que sobra. Ou até mesmo, crianças. Nós sabemos que a criança não pode participar porque Paulo mesmo disse que para participar da celebração da ceia, a pessoa tem que ter condições de examinar-se a si mesma se está de fato ligada a Cristo ou não. Ela tem que ter professado a sua fé, essa é a interpretação que nós temos. Então a criança, mesmo já estando em aliança com Deus, pela obediência dos pais, aplicar o primeiro sacramento, que é o batismo, que antigamente era a circuncisão, mas agora é o batismo, elas fazem parte da aliança, estão em comunhão com Deus, mas por não terem condições de examinar-se a si mesmo corretamente, elas são privadas da participação da Santa Ceia, até o momento em que ela tenha condições cognitivas de confessar, de professar publicamente Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí ela começa a participar da ceia. Mas aí, por exemplo, aí a criança está lá, viu o pai e a mãe participando durante o culto, porque o culto não separa a criança, né? O culto é a família toda em adoração, não é um evento para adultos, que você tem que tirar os pentelhos lá das criançadas para não atrapalhar o culto, não é nada disso. Inclusive os pais têm que ensinar a criança a respeitar o culto e tudo mais, faz parte dessa didática desde o Antigo Testamento. E aí, mas ela vê lá e não comeu, vai dar lombriga. Não tem problema, meu amigo. Terminou o culto, vai lá com os diáconos lá, come o pão, toma lá o cálicezinho, porque aquilo não tem nenhuma questão mística, né, relacionada aqui. Só serve como um símbolo, e no momento ali de consagração do culto, da celebração, é que então aqueles elementos se tornam esse símbolo espirituais da obra redentiva para conduzir a trazer à memória aquilo que Cristo fez por você. Tudo bem? Vamos lá. Zwinglio, um dos reformados, negou que o Cristo glorificado agora no céu esteja presente de qualquer modo que tais palavras como corporalmente, fisicamente ou localmente possam sugerir. A presença de Cristo é espiritualmente, na ação do Santo Espírito na vida dos crentes, pois esse habita aqui. Tá joia? Então essa é a visão da igreja reformada. É lógico que existem muitas nuances, né? E você pode ver que até igrejas presbiterianas, até hoje, os caras enterram os pãezinhos que sobram, aquela coisa toda. Talvez influência até católica nessa história toda, mas dentro da doutrina reformada, o corpo, a celebração da ceia, o pão e o cálice, aponta para uma presença simbólica e espiritual de Jesus na vida dos crentes. Ok? Deus abençoe então a sua vida aí, meu irmão. Que nós possamos exaltar aí o Senhor, lembrando que Deus não falha nem no tempo e que todas as coisas foram cumpridas de acordo com a sua soberania. As datas corretas, os prazos corretos, os meios corretos, as ações corretas. Quem tinha que trair, traiu, mesmo sendo responsável. Detalhes minuciosos que haviam sido profetizados se cumpriram, né? E que Jesus cumpriu a Páscoa, celebrou a Páscoa no dia correto, e que as expressões relacionadas nos evangelhos apontam tão somente para esse entendimento cultural, né? De que festa de pães asmos e Páscoa é a mesma coisa. Se você, inclusive, quiser dar uma olhada lá em Lucas depois, né? Tem ainda mais uns 2 minutinhos. Lucas 22, capítulo 22, ele vai dizer assim, ó. Para ficar claro que o judeu chamava festa de pães asmos e Páscoa a mesma coisa. Para a gente encerrar, abra lá então.
Lucas capítulo 22, o verso 1 e depois o verso 7. Diz assim o verso 1 de Lucas 22. Estava próxima a festa de pães asmos, chamada Páscoa. Então veja, para o judeu, Páscoa era o dia 14, 15, 16 e a festa de pães asmos inteira. E festa de pães asmos já incluía a Páscoa também. Então, na visão cultural dos dias de Jesus, fala assim, vamos celebrar a Páscoa, referia-se à celebração da festa de pães asmos. Vamos relembrar a festa de pães asmos? Referia-se. Preparação para a Páscoa, referia-se à preparação para a festa de pães asmos, e aí cada dia com a sua característica. Para ficar claro ainda, o verso 7 diz, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar o quê? A Páscoa. Não tem diferença na visão do judeu do termo Páscoa, festa de pães asmos. É tudo a mesma coisa, e por isso, dependendo de quem escreveu, um dá ênfase na festa de pães asmos, ou dá ênfase na Páscoa. Mas aí, com entendimento cultural e das festas solenes, das importâncias das festas solenes, dos dias santos, né, dia de consagração, nenhuma obra serviu fareis, que é o caso do primeiro dia de pães asmos, então aí você consegue harmonizar tanto João, Mateus, Marcos, Lucas, mostrando que as coisas aconteceram como deviam acontecer e que aí então mostra Deus cumprindo rigorosamente tudo aquilo que a sua palavra mesmo já nos ensinou.